Bom dia, segundo ano. Todos sejam bem-vindos a mais uma aula. Galera, vamos continuar o nosso assunto sobre óptica geométrica. Na aula passada falamos sobre conceitos iniciais, falamos sobre corpos luminosos e corpos iluminados, né? Falamos ali também a respeito de transparente, translúcidos e opacos, né? Como a luz reage quando ela passa por esses objetos com essas características. Também falamos que a luz, por ser uma onda eletromagnética, ela pode se propagar em meios materiais ou no vácuo, né? E a luz, essa luz branca, ela se divide em 7 cores, né? Essas 7 cores somadas resultam na luz branca. Cada cor tem aí a sua velocidade, a sua frequência, né? Uma diferente da outra. Né? Falamos também da velocidade da luz no vácuo, que é aproximadamente aí 300 milhões de metros por segundo, ou fazendo a transformação para quilômetro por segundo, mais ou menos 300 mil quilômetros por segundo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o princípio da óptica geométrica. Vamos falar aí primeiro sobre os raios de luz. Gente, os raios de luz sempre são representados por esses vetores ou por essas setas que vocês estão vendo no slide, né? Os raios de luz são representados por vetores e um conjunto desses raios é chamado de feixes de luz. E aí, gente, existem 3 tipos de feixes: os paralelos ou cilíndricos, os divergentes, que os feixes de luz estão abrindo, e os convergentes, quando eles estão fechando. No próximo slide, vocês vão ver claramente na prática o exemplo de cada um desses 3 tipos de feixes, tá? Na prática, galera, tá aí. Os raios de luz de um semáforo é divergente, né? Eu tenho aí um ângulo aberto dos raios de um semáforo. Numa lupa, quando você vai fazer fogo com a lupa, tem um exemplo aí cônico convergente, aonde o ângulo ele vai caminhando para o mesmo lugar, né? E eu também tenho o cilíndrico, que pode ser o raio de luz de um laser, o raio de luz de um maçarico, né? Então temos exemplos aí na prática, tá? Os feixes de luz, aí cada um sendo representado de forma divergente, convergente e paralela. Então nós temos aí os princípios da óptica geométrica. O primeiro princípio é o princípio da propagação retilínea da luz. Ou seja, em um meio homogêneo e transparente, a luz se propaga em linha reta. Esse meio homogêneo pode ser o escuro, né? Então, no escuro, a luz vai se propagar em linha reta, assim como você está vendo nos exemplos, né? Um canhão de luz de festa, nós percebemos que a luz se propaga em linha reta, né? Esse é o primeiro princípio da óptica geométrica. O eclipse lunar, ele é consequência desse princípio. Se você observar, a Terra está entre o Sol e a Lua. Por causa que o feixe de luz ele se propaga de forma retilínea, então a Lua fica na sombra da Terra, ok? O segundo princípio da óptica geométrica é o princípio da independência dos raios de luz. Ou seja, gente, um raio de luz, ao cruzar com outro, não interfere na sua propagação, ou seja, eles vão se cruzar e cada um vai seguir o seu próprio caminho em linha reta, respeitando o primeiro princípio da propagação retilínea da luz, tá bom? Então, nesse segundo princípio,
os raios se cruzam, né? Os feixes de luz se cruzam, mas cada um segue seu caminho em linha reta. Isso significa que se um raio de luz interceptar o outro, ele seguirá seu caminho como se nada tivesse acontecido. Tá ok? O terceiro e último princípio é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Ou seja, o caminho seguido pela luz independe do sentido de propagação. Ou seja, galera, o caminho de ida é igual ao caminho de volta. Você percebe que o motorista do ônibus, ele consegue enxergar pelo retrovisor o passageiro. Do mesmo jeito, o passageiro consegue ver pelo retrovisor o motorista. E isso explica o princípio da reversibilidade dos raios de luz, que é o terceiro princípio da óptica geométrica. O nosso material didático vem falando sobre sombra e penumbra, e nada melhor do que um eclipse para explicar esses conceitos. Gente, se vocês repararem, é o seguinte: a Terra projeta sobre a Lua uma região onde os raios de luz não conseguem chegar, tá? Essa região é chamada de sombra. Então, se você observar, a Lua está totalmente dentro do cone da Terra. Então, nesse caso, o eclipse vai ser total, tá? Porque a Lua, ela se encaixa certinho dentro desse cone, dentro dessa sombra da Terra. A Lua está totalmente envolvida pela sombra da Terra. Já a penumbra vai ser uma região que vai ser parcialmente iluminada pela luz. Neste caso, nós vamos ter aí, neste exemplo, um eclipse parcial. Mas na verdade, galera, é o seguinte: tanto a Terra como a Lua projetam sombras quando a luz solar incide nelas, né? Então, se a trajetória de um desses corpos atravessar a sombra projetada pelo outro, ocorrerá um eclipse. E os eclipses ocorrem quando o Sol, a Lua e a Terra se alinham, né? Quando esses três corpos se alinham, aí nós temos o eclipse, tá? Neste caso, no nosso exemplo, nós temos aí um eclipse lunar, porque a Terra está entre o Sol e a Lua. Já neste exemplo, nós temos o eclipse solar, pois a Lua está entre o Sol e a Terra. Observe que a parte que está na sombra total da Lua, ali vai ter o eclipse total, né? E a parte que está na penumbra da Lua, essa parte vai ocorrer aí o eclipse parcial. Nesse slide está mostrando a órbita da Lua em torno da Terra, tá? É uma órbita no sentido horário, tá? E o interessante é que os planos que contêm a órbita da Terra e da Lua são inclinados um em relação ao outro, né? E aí aproximadamente mais ou menos 5 graus, o suficiente para produzir eclipses eventuais. E para terminar, galera, é o seguinte: note que o hemisfério da Lua voltado para a Terra nem sempre é o mesmo que é iluminado. Observe essa imagem. Estão vendo? Nem sempre é o mesmo hemisfério que é iluminado. É por esse motivo que ocorrem as fases da Lua: Lua nova, quarto crescente, Lua cheia e quarto minguante. Então, galera, esse foi um resumo aí dos princípios da óptica geométrica, um pouquinho aí sobre sombra e penumbra, tá? Sobre os eclipses, e a gente se fala agora em sala de aula.